Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no meu canal. E essa semana vai ser muito especial porque nós trabalharemos aqui juntos um simulado para o exame de suficiência que está chegando. No próximo domingo, nós teremos a prova do exame de suficiência e você tem que estar preparado para fazer essa prova. E essa prova eu divido ela em duas etapas aí para você. Quais são essas etapas? Primeiro, a parte comportamental que você tem que ter. Lembrando que essa parte comportamental você tem que ter em mente que o seu estudo ele é cumulativo, tá? Então assim, nós vamos relembrar aqui e eu vou te dar as técnicas corretas para você passar no exame de suficiência, fazer a leitura correta da questão, você trabalhar bem a sua leitura e interpretação, certo? E a outra parte é a parte técnica mesmo, ou seja, você tem a parte comportamental e a parte técnica. Essa comportamental é como você lida com a prova. A prova já é domingo. Então, assim, estude um pouco a cada dia e confie no que você já estudou e trata essa semana, que nós vamos ver todos os temas que caem no exame de suficiência, que é exigido no exame de suficiência, como você está aquilatando, né? Você está melhorando o que você já sabe, tá? Porque você viu esses tópicos na faculdade. Às vezes, por que eu falo isso? Às vezes você tem a impressão que você não sabe aquele conteúdo. E se você buscar aí na memória, você vai perceber que você sabe sim. Você sabe, você estudou. Em algum momento você ouviu aquele assunto. Então isso é importante, tá? Então, quando você lê, por exemplo, DMPL, temos uma questão de DMPL hoje. Beleza. Você, por mais que você não está sabendo agora como que faz a DMPL, você já ouviu. Você já fez uma DMPL, você já viu um modelo de DMPL. Então o que você vai fazer? Você vai tentar relembrar durante a própria leitura da questão aquela interpretação que você precisa. Tá? Então isso vai além do fator técnico. O que é o fator técnico? É que você que estudou contabilidade, que você que sabe fazer lançamento a débito, crédito, você sabe o que é balanço patrimonial, DRE. Às vezes você não está sabendo agora, momentaneamente, fazer de acordo com o exercício, de acordo com o que o exercício pede. Mas se você tem que ser autoconfiante, tá? Então, na prova, você tem que ter confiança. Muita confiança. Por quê? Essa confiança faz parte. A gente costuma falar que o excesso de confiança faz mal, ou seja, você ir para a prova achando que vai reprovar ou que você já vai ser aprovado. Não, você tem que ir confiante que você vai conseguir realizar aquela prova e fazer ela da melhor forma possível, porque ao longo do tempo você se preparou. Como você se preparou? De forma implícita ou de forma explícita. Ou você está estudando igual agora, de uma forma que você está estudando de forma específica, lendo a questão, resolvendo a questão, isso é muito importante, tá? Mas de forma explícita aí, você vem ao longo do tempo estudando, meu camarada. Então você sabe o que é CPC 00, CPC 04, CPC 09, CPC 16, 26, é o que exige no exame de suficiência. É o que você tem que saber. Contabilidade geral, você sabe, tá? O que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos relembrar, nós vamos buscar na sua memória aí aquilo que você já sabe, tá? Aquilo que você já tem em mente. Então, assim, fique confiante. Essa confiança faz bem para você passar no exame de suficiência, tá? Já vai bem, já vai preparado com isso. Olha, eu preciso dos meus 25 pontos de um conteúdo que eu estou estudando há algum tempo. Então, eu quero do seu lado também confiança. A prova tem suas dificuldades, mas todas as provas terão essa dificuldade, as anteriores tiveram, essa vai ter e as próximas terão. Há várias dificuldades durante a prova. Mas eu quero da sua parte confiança, tá? Eu quero que você vá confiante para a prova. A prova já é domingo, tá? Então estude essa semana, tente entender o que está por trás de cada questão, que eu tenho certeza que você vai ser aprovado durante o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, beleza? E eu quero compartilhar aqui com vocês um estudo que eu fiz, que é o seguinte, deixa eu só, não está configurado direito aqui, peraí.
Agora tá. Olha só. Quero compartilhar isso aqui com vocês. Só para você entender de uma forma geral como que vai ser a nossa semana aqui. A nossa semana vai ser baseada num resumo esquemático, né, que eu desenhei com base no último exame. Então, só para você ter uma ideia, eu geralmente falo para o aluno não negligenciar conteúdo de as questões básicas de contabilidade geral. Então, na última prova, só para você ter ideia, ó, caiu muito CPC 00, tá? Caiu o CPC 27, 26, 25, 3. Só falando de contabilidade geral aqui, né? O CPC 16, o 26, o 09, o 27 já está lá em cima, repetiu aqui o 32, 26, 16. Então aqui foram várias questões, né? Foram 23 questões de contabilidade geral que basicamente você tinha que saber os conteúdos de contabilidade geral. O que eu estou querendo falar com isso? Toda aula aqui você vai aprender alguma coisa nova, tá? Mas se você pegar a última aula, tem lá contabilidade geral com base nos pronunciamentos contábeis. Eu faço um resumo disso aqui. Ao longo dessa semana nós revisitaremos esses conteúdos porque é uma característica da FGV, tá? A FGV, uma das características que ela está tendo, que eu percebi já nas provas anteriores, foram 3 provas já, né? Porque teve a do Rio Grande do Sul, então foram 3 provas e ela pede questões literais da norma. Então, se você pegar lá a questão, ele quer saber o conceito, por exemplo, de sei lá, capital físico e capital financeiro. Está específico lá no CPC 00. Está específico no CPC 00. Então você tem que saber que o capital físico é o que mantém a capacidade produtiva e o financeiro é o que mantém o poder de compra. O conceito de ativo, de passivo, o conceito de patrimônio líquido, que é o valor residual entre ativo e passivo. Custo imobilizado, que inclui todos os ativos, inclui todo o valor de aquisição, né, mais impostos não recuperáveis, instalações e testes. Então, de uma forma geral, a FGV, e você tem que aprender isso, exige muito a questão de contabilidade geral, mas de forma literal. O que eu estou querendo dizer de forma literal? Ele pede o conceito. Ele não está pedindo muita interpretação. Então, se você vier aqui, ó, naquela aula que eu já ministrei, mas que ao longo aqui das aulas nós vamos revisitar, é a contabilidade geral com base nos pronunciamentos. Então aqui você tem o CPC 00, é o que você tem que estudar de uma forma geral, tá? Os conceitos de ativo, como que ele se desdobra, passivo, patrimônio líquido, conceito de capital. Então se você está no grupo, você tem acesso a esse material, características das informações. Isso aqui com certeza vai cair no exame de suficiência. Aí nós temos aqui o conceito do imobilizado. Você tem o conceito do imobilizado, que é o CPC 27, o CPC 28, você tem o CPC 03. Então eu gravei uma aula, tá? Tá lá no grupo essa aula, basta você clicar aqui e você cai direto nessa aula, tá? Então, a primeira dica fundamental, se você tem alguma dúvida de contabilidade geral, por mais que seja básica, vai e revisite. A primeira questão que a gente vai ver hoje, você vai ver que é o mecanismo de débito e crédito, que parece simples, mas que na hora que você vai ler, você tem que relembrar. Então, se você tem dúvida em conceitos que você considera básico, porque você já está formado e tal, você tem que revisitar esses temas, tá? Ao longo dessa semana nós vamos revisitar, tá? E é importante que você acompanhe o grupo, porque lá no grupo a gente vai colocando algumas dicas também e esses materiais que já estão publicados, tá? Então, muito importante que você não perca essa noção. Então, o que eu quero de você essa semana? Confiança, papel, caneta e que você, hora que interpretar uma questão comigo, eu quero que você enxergue o que está por trás da questão. Então, por exemplo, a segunda questão que nós vamos resolver é uma questão sobre DRE, tá? Você tem que entender a DRE, você tem que aprender
a corrigir aquela questão? Concordo, você tem que corrigir aquela questão. Mas você tem que entender que você tem que saber a DRE. Porque de qualquer forma que vier a questão, você vai conseguir responder. Então você tem que saber responder sobre DRE. Ah, é uma pergunta sobre DMPL. Você tem que saber fazer DMPL, mesmo que o exercício traga de outra forma. Tá? Então, quero confiança, papel, caneta, você entender o que está por trás. Então, se eu citei aqui momentaneamente o CPC 00, é importante que você faça uma leitura novamente do CPC 00. Tá? Então, você estuda aqui comigo essa 1 horinha, vai ser um simulado de 1 hora, todos os dias, de segunda até sexta-feira. Tá? E que você, se possível, faça a leitura com base nesse esquema, nesse resumo esquemático aqui, dos pronunciamentos. Então aqui são 10. Se você fizer 2 por dia aqui, tirando o CPC 00, que é um pouco maior, se você ler esses conceitos aqui da norma, aí tem uns que são pequenos, se você ler 2, até sexta-feira você consegue resolver todos eles, tá? Beleza? Então, é isso que eu quero de vocês. Para você que chegou aqui agora e não conhece meu canal, sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade de Rio Verde. E a única coisa que eu peço para você é se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Já passamos aí 5.200 inscritos durante a gravação dessa live. Querendo chegar ali a 2.300. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um outro favor que eu vou pedir para você, se você puder, obviamente, copie o link dessa aula e coloque lá no grupo da faculdade ou no grupo de estudo que você tem. Se você puder divulgar no Instagram também, o @Ricardo Neves Contador, porque aí mais pessoas ficam sabendo do meu canal. Aí, quanto mais gente assistindo, mais aulas terá por aqui. Você pode ajudar outras pessoas também, tá? Porque o algoritmo do YouTube vai entregar para mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, por gentileza, seria muito bom, tá? Compartilhe esse vídeo, se você puder compartilhar também no Instagram. Qualquer coisa que eu peço. Vamos ter a semana inteira aqui, gratuito. Não vou te vender nada, tá? Na abertura aqui da aula, fica essa imagem aqui, ó. Fica essa imagem de forma rapidão aí, que tem ali o slogan do meu curso, mas tá aqui na descrição. Se você quiser adquirir, você adquire. Se não, você não precisa. Então, não vou te vender nada essa semana. Não vai ter, agora eu vou abrir o curso para te mostrar o que tem no curso. Não vou. Não vou fazer isso. Vou só corrigir as questões, vamos trabalhar o simulado, porque eu quero que você passe no exame de suficiência. Tá? Então, se você puder ajudar na divulgação, é só isso que eu peço. Beleza? Então, vamos começar o nosso simulado do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, o simulado dessa prova que vai ser no próximo domingo, simulado 2025.1, né? Banca FGV. Então vamos dar início ao simulado agora. É o seguinte: de acordo com a equação fundamental do patrimônio, um aumento em uma conta do ativo, olha só que interessante essa questão, né? Um aumento em uma conta do ativo pode ter como contrapartida uma diminuição no ativo apenas, no patrimônio líquido apenas, no ativo e no passivo, e no ativo e no patrimônio líquido. Quem resolveu essa aí que eu coloquei lá no grupo, coloca aí qual que vocês marcaram, por gentileza, quem fez essa questão, para ver se vocês estão afinados, tá? Lembrando que o seguinte, ele fala aqui, ó, a equação do patrimônio, né? O que é a equação fundamental do patrimônio? Basicamente, vamos relembrar, né, que o ativo ele é igual o passivo mais o patrimônio líquido, certo? Então você tem um ativo aqui, o passivo mais o patrimônio líquido. E aqui, ó, lembrando que nós estudamos isso, né? Você pode ver que de forma implícita aqui, ó, as questões elas vão se juntando. Isso aqui é a questão da norma. Olha só esse trecho aqui, ó. Situação líquida patrimonial. Positiva é quando o ativo, né, é maior que o passivo.
O negativo é quando o ativo é menor que o passivo, certo? E quando é neutro, o ativo é igual ao passivo. Então, você tem as situações líquidas patrimoniais, positivo, negativo e neutro, certo? A Maria Cristina e a Bruna colocou letra A, justamente a letra A. Por quê? O seguinte, vamos relembrar aqui no balanço, porque isso aqui parece trivial, mas de forma recorrente cai e você tem que ter essa interpretação. Então você tem aqui, ó, ativo, passivo, tá? Só relembrando rapidamente aqui. Daqui, ó, do ativo, você tem as aplicações dos recursos, certo? E aqui você tem a origem. Nessa origem aqui, você tem o capital de terceiro, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. E o PL aqui, que é o patrimônio líquido, você tem um capital próprio, tá? Então, o passivo tem natureza credora, certo? E o ativo tem natureza devedora. O que que significa? Que quando eu faço um lançamento aqui, ó, no ativo, quando eu faço um lançamento do ativo, um lançamento a débito aumenta o valor dessa conta, certo? Então, se eu estou fazendo um lançamento a débito na conta caixa, significa que eu estou aumentando o valor dessa conta. E se eu faço um lançamento a crédito, eu estou diminuindo essa conta. Eu estou diminuindo essa conta, certo? Já no passivo, o que, que acontece no meu passivo aqui? Como que eu faço para aumentar o valor da conta? Para que eu aumente o valor da conta do passivo, eu faço um lançamento a crédito, tá? Então, o que, que acontece? Ele fala aqui, ó, de acordo com a equação fundamental do patrimônio, um aumento numa conta do passivo, um aumento na conta do ativo pode ter como contrapartida a diminuição no ativo apenas. Por quê? Eu vou ter que diminuir um saldo de outra conta. Por exemplo, eu estou aumentando o valor da conta veículo, por exemplo, porque eu estou fazendo um lançamento a débito, aumentando o valor dessa conta, e o lançamento a crédito, que é a diminuição dessa conta, na conta caixa. Então, a contrapartida do débito sempre é o crédito. E esse crédito aqui, no caso de diminuição, só pode ser do ativo, porque no passivo, quando você faz o lançamento a crédito, você está aumentando o valor daquela conta, né? Então, aqui é a letra A. Então, é importante você saber que é o ativo, mas é importante você saber que, até em contas de análise das demonstrações contábeis, é importante você saber dessas, que a gente fala que isso aqui tudo, ó, que eu expliquei para vocês, é estrutura de capital. O que é estrutura de capital? Olha, que é a aplicação dos recursos, natureza devedora, e passivo tem natureza credora, porque eu tenho meu capital de terceiro e meu capital próprio, ok? Então, para que eu aumente um valor do ativo, eu tenho que fazer um lançamento a débito, e para que eu diminua um lançamento a crédito. Já no passivo, para que eu aumente o valor dessa conta, eu faço lançamento a crédito, e para que eu diminua, eu faço lançamento a débito, tá? Porque um tem natureza credora, uma é origem e outra é aplicação dos recursos, certo? Então, por isso que é a letra A apenas. Então, é importante que você saiba essa questão, mas é importante que você saiba esse conjunto de coisas aqui, ó, que é a questão do patrimônio, tá? Que é a questão do patrimônio que está lá na norma. Beleza? Ok. Questão 2, que é uma questão interessantíssima de DRE. Muito boa essa questão de DRE. Quem conseguiu fazer ela, por gentileza, coloca aí no chat também, se você conseguiu responder essa questão. Muito boa a questão de DRE, que fala sobre o artigo 187 da Lei 6.404, né? Que aqui é o seguinte, eu sempre falo para meus alunos, para quem já acompanha minhas aulas aí, vai entender que você... Deixa eu aumentar mais um pouco para essa pequena aí, né? Que você tem que saber o que é DRE,
que nada mais é do que receita menos custo menos despesa. E amanhã vai ter uma questão muito interessante, porque ele pede o imposto de renda, né? Só que algumas despesas para fim societário ele entra, mas para fins fiscais não entra. Então, a gente vai puxando o gancho aqui, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a DRE nada mais é do que receita menos custo menos despesa. No entanto, você tem uma estrutura dessa DRE, que é a receita bruta de venda, menos abatimentos, impostos e vendas canceladas. Aí você tem a receita líquida, certo? Aí você tem o custo da mercadoria que foi vendida, tá? Só que as compras, o custo da mercadoria vendida sempre é líquido nessa compra líquida, porque você tem impostos ali que são eventualmente recuperáveis ou não, tá? Aí você tem o lucro bruto, aí do lucro bruto você tira as despesas, as receitas e o Erli colocou questão 2B. O lucro bruto, despesa, e você vai chegar no lucro líquido dessa empresa. Nesse caso aqui, ó, ele traz diversas questões e pede para você informar o lucro bruto, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui nessa questão e veja que essa questão do exame de suficiência ela é muito interessante, porque você não tem que fazer conta nenhuma. Você tem que saber só ordenar a DRE. Porque o examinador está querendo saber se você entende o que está sendo proposto aqui. O que está sendo proposto aqui? Ele quer ver se você sabe a estrutura da DRE. É isso que é importante. Ele quer ver se você sabe a estrutura da DRE. Então, ele não quer que você faça conta nenhuma. Ele não quer que você faça conta. Ele quer que você faça o seguinte, olha, vamos fazer assim, ó, receita de venda começa pela receita bruta, né? Receita de venda. Receita bruta de vendas. Eu vou colocar aqui. Receita bruta de vendas. O que é receita bruta de vendas aqui? Nós temos 100 mil, beleza? Aí você pensa comigo o seguinte, ó, 100 mil, ok. Aí você pensa comigo o seguinte, o que tem em relação à venda? Ou seja, o que está relacionado à venda aqui? Porque se eu tenho a receita bruta de vendas, eu tenho a minha receita líquida de vendas. Então, o que eu tenho que abater da minha receita bruta de vendas? Eu tenho que abater tudo que é incidente sobre as vendas, tá? Então, aqui, ó, o que é incidente sobre as vendas? PIS sobre as vendas. Então, você vai tirar aqui, ó, você vai colocar negativo o PIS, tá? Porque lá na lei fala que você tem a receita bruta de venda, menos impostos, vendas canceladas e abatimentos, tá? Então você vai tirar aqui o menos o PIS sobre as vendas, que é R$650. R$650, certo? O que mais? O COFINS sobre as vendas, que é de 3 mil. Ok. E o ICMS sobre as vendas, tudo sobre as vendas. Ou seja, é o que incide sobre essa receita bruta de vendas aqui. Então, o ICMS sobre as vendas, 12 mil. 12 mil, certo? É isso que eu tenho. Eu tenho aqui vendas canceladas. Ó. Vendas canceladas. Menos vendas canceladas. Que vai dar 1.240. Corrigindo essa questão aqui, estou lembrando que sobre DRE, né? Isso aqui é uma questão carimbada. Qualquer lista que você fizer, 5 questões que mais caem no exame de suficiência. Inclusive, eu estou preparando essa aula. DRE está lá. Toda prova tem DRE. Toda prova exige DRE. 2, 3 questões exige DRE.
uma questão teórica, uma questão prática, não tem questões que não envolvam a DRE, tá? Então, o DRE faz parte do... Tanto quando era a Fundação Brasileira de Contabilidade, depois migrou para a Consulplan e agora é FGV. Então, DRE vai ter, tá? Então, vai lá na Lei 6.404 e entenda a estrutura da DRE. E um detalhe, viu? Não sei se você sabe disso. A DRE está mudando a sua estrutura. Existe já a discussão internacional da norma, os IFRS, que está mudando a estrutura. Então, pode ser que quando você passar na prova, essa estrutura que você aprendeu, você vai ter que aprender de novo, porque está mudando. Tem algumas coisas que vai mudar. Inclusive, eu estou preparando outra aula sobre a nova estrutura da DRE, tá? Mas hoje o que está vigente é isso aqui. Vai demorar a vigorar a outra, né? Então, vendas canceladas. Então, se eu tenho minha receita bruta de vendas e eu tirei tudo que incide sobre a venda, então agora eu tenho minha receita líquida. Minha receita líquida. Então, quanto que é minha receita líquida? Basta eu pegar aqui, ó, 100 mil reais. 100 mil reais menos 650, menos 3 mil, menos 12 mil, menos 1.240. Então, eu vou ter 83.110. 83.110, que é a minha receita líquida de venda. Aí, da receita líquida de venda, eu vou tirar o custo da minha mercadoria que foi vendida, certo? Vou tirar o custo da mercadoria que foi vendida, tá? E do custo da mercadoria que foi vendida, aí eu vou ter igual o meu lucro bruto. Lucro bruto. Só que aqui tem um detalhe, né? O que é o custo da mercadoria vendida? Custo da mercadoria vendida. Lembra? Estoque inicial mais compra menos estoque final. Aqui eu uso como exemplo uma dica assim fenomenal, uma dica fenomenal para você não esquecer essa fórmula aqui. Pensa na sua conta bancária aí. Você tem lá estoque inicial mais compra menos estoque final, tá? Pensa na sua conta bancária. No início do mês você tinha R$1.000 na sua conta bancária. Beleza. Entrou 10 mil do seu salário. E não sobrou nada. Sobrou zero. Quando você gastou? Você gastou 11 mil. Porque tinha 1.000 lá. Ninguém precisa te contar que você gastou 11 mil. Porque o saldo inicial era de 1.000. Aí entrou seu salário de 10 mil e não sobrou nada. Então foi os 1.000 que já tinha mais os 10. Então o custo da mercadoria que foi vendida é nessa mesma lógica. O que você tinha no estoque? Mais o que você comprou. Menos o que sobrou. Essa diferença é o custo da mercadoria que foi vendida. Porque eu tinha uma certa quantidade, eu comprei mais e sobrou só isso. Qual que é a diferença entre o estoque inicial mais compra menos o estoque final? Foi o custo da mercadoria que eu vendi, correto? Então, é uma dica importante. Sempre associe. Aqui funciona também como movimentação de estoque, para você entender melhor quando você faz uma movimentação de estoque, né? O produto está em elaboração, depois ele vai para produtos acabados. Quando ele está no produtos acabados, ele está onde? Então, funciona nessa mesma lógica. O produto que está em elaboração, se ele ficou pronto, você tem um estoque inicial de produtos em elaboração, aí se ele ficou pronto, ele foi para o estoque de produtos acabados, que é o estoque. Se ele não está no estoque, mas ele foi vendido, porque você tem uma ideia de estoque inicial mais estoque final. Então, essas diferenças, mesmo que o exercício não te conta, é o que mostra o resultado que você está buscando. Nesse caso aqui, o custo da mercadoria vendida, tá? Então, aqui, qual que era o estoque inicial que você tinha de mercadorias? Qual que era o estoque inicial das mercadorias, né? Qual que é o estoque inicial? O estoque inicial era de 5 mil, beleza. Quanto que foram suas compras de mercadorias? Ó, compras. 60 mil. Só que as compras tá brutas. Essa compra aqui, ó, lembra que ela é sempre líquida. São as compras líquidas, tá? Não esquece que essa compra da fórmula aqui é compras líquidas, certo?
líquidas. Por quê? Você tem uns impostos que não são recuperáveis, tá? Desculpa, você tem uns impostos recuperáveis. O que é? Você pagou ali, só que na hora da venda você recupera. Então, os impostos recuperáveis você não engloba no custo do estoque. Lembra que aqui, ó, no estoque, vou até voltar aqui nessa, para quem assistiu essa aula, e eu posso até disponibilizar aqui, ó, aqui, ó, o custo do estoque aqui, ó, ele inclui frete, seguro e os custos diretos, tá? Inclusive impostos não recuperáveis. Então, se teve um imposto que não foi recuperável, ele engloba, ele inclui o custo do estoque, tá? Só que quando o imposto é recuperável, você vai vender e você só, né, recupera ele na venda. Então você tem que tirar o efeito dele aqui das compras brutas, porque dessa compra que você fez, você vai recuperar PIS, você vai recuperar o COFINS e você vai recuperar o ICMS. Então aqui, ó, quanto que é seu PIS sobre as compras? 390. O COFINS 1.800 e ICMS sobre as compras a recuperar 7.200, tá? Isso é o que você tem. Qual que foi o estoque final? Qual que foi o estoque final? 12 mil. Então veja aqui, ó, o que acontece? Você comprou 60 mil de mercadorias, só que desses 60 mil, você tem para recuperar 390, né? 1.800 do COFINS, 7.200 do ICMS, tá? Você tinha 5 mil no estoque, menos 12 mil. Então, na verdade, o seu custo da mercadoria vendida, aqui, ó, mercadoria vendida foi de 43.610. Por quê? É o estoque inicial mais a compra líquida menos o estoque final. Então, se você colocar aqui o custo da mercadoria vendida agora, é de 43.610, tá? Então, se você tem uma receita líquida de 83.110, menos 43.610, vai ter um 39.500. Então veja, com a questão que não exigiu nada, tá, de cálculo, que você tinha que saber que é a estrutura da DRE, somente estrutura da DRE. E DRE eu aposto com você, viu? Aposto um chopp aí. Eu sei que tem alguns são de Rio Verde aqui, depois vocês coloquem a cidade que vocês são, só para eu ter uma noção, ou o estado, se quiser falar a cidade. Eu aposto um chopp com vocês que vai ter questão de DRE. Sempre tem, tá? Se não tiver uma questão de DRE, eu pago chopp para todo mundo. Fechou? Então tá, beleza. Essa outra questão aqui é aquilo que você tem que saber, conceitos na raiz, né? Conceitos. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações e respectivos saldos em determinado exercício, tá? Então ele fala aí capital subscrito, né? Ele fala capital integralizar, capital fixo, capital de terceiro, ações em tesouraria, reserva de lucros, prejuízos acumulados, tá? Quem respondeu essa aí fala qual que vocês marcaram. Qual vocês marcaram nessa aí? Qual letra que vocês marcaram? Por gentileza. Para ver se vocês estão atentos. Bom, aí é o seguinte. Veja que aqui, ó, vocês vão reparando que uma coisa é puxando a outra, né? Uma coisa puxa a outra.
Ó, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Maria Cristina. Inclusive, ô, Maria Cristina, eu passei no processo seletivo para o doutorado. E, e eu vou fazer meu doutorado em educação na Unicinos, que é do lado de Porto Alegre aí, ó. Que é São Leopoldo, né? Assinamos o termo aqui hoje e tal. Já tenho um título de mestre. E agora eu vou fazer o doutorado e vou fazer vou uma vez por ano aí na Unicinos, que é São Leopoldo, né? Que é perto de Porto Alegre aí. Então, se eu ficar te devendo o chopp, eu pago ali em Porto Alegre mesmo, beleza? Então, o que acontece? Olha só, que você vai vendo que uma coisa puxa a outra. Aqui. Por quê? Veja que aqui ele fala de capital de terceiro, ó. Ele fala de capital de terceiro. Ele fala capital de terceiro e ele fala capital físico. Físico. Capital fixo. O que acontece? PL, né, nada mais é que o valor residual entre ativo menos as deduções do passivo, certo? Do passivo. Tá. Valor residual entre o ativo e passivo. Aí o que acontece aqui, ó? Se você vir aqui no CPC 00, sempre a gente vai voltar aqui, ó. No patrimônio líquido, ó, valor residual, ó, entre ativos após a dedução dos passivos, tá? Então, aqui no PL você vai a origem dos recursos, né? Então você vai ter o capital próprio, o capital próprio e as reservas, tá? E as reservas. Se você pegar um balanço, isso aqui é uma curiosidade, tá? Se você pegar um balanço antes de 2007, você vai ter lá a característica do balanço, vai ter lá escrito assim, lucros acumulados, né? Hoje você não tem essa conta lucros acumulados mais, porque você faz as reservas. Então você constitui as reservas mediante o lucro líquido que você tem ali, tá? Então você faz a constituição das reservas legais, reserva estatutária, de contingência quando é necessário, reserva de lucros, enfim, todas as reservas que vocês conhecem, tá? Então você tem o capital próprio, que é o capital ali que o sócio vai integralizar, tá? Só que o capital social da empresa, ele pode ser integralizado na sua totalidade ou não, de forma imediata. E ele também pode ser integralizado em dinheiro ou em equipamentos, em bens e tal, né? Então, assim, vamos supor que lá no contrato social esteja escrito assim, que o capital social é 100 mil para cada sócio. Então, o capital social é 200 mil. Então, o sócio pode integralizar de uma vez ou não. Então, se ele integraliza o capital já subscrito, né, aquele que já foi colocado ali na empresa, e o outro é o capital a integralizar, ou seja, que ele vai integralizar posteriormente, certo? O senhor vai ganhar, porque sempre cai desse assunto, sempre cai mesmo. Então, é o capital a integralizar, tá? Certo? Aí você tem as ações em tesouraria. O que é ações em tesouraria? São as ações da empresa que está no próprio tesouro, né? Por isso que fala ações em tesouraria, no tesouro da própria empresa. É quando a empresa é de capital aberto, ela está listada na Bolsa de Valores e ela, por algum motivo estratégico, que a gente discute isso muito lá em finanças, por um motivo muito estratégico, a empresa recompra as ações dela mesmo e deixa em tesouraria, ou seja, deixa no próprio tesouro da empresa, simplificando aqui. Então, essas ações em tesouraria é uma conta retificadora do patrimônio líquido, tá? E o prejuízo acumulado, lembra que eu falei que você não tem a conta lucros acumulados? Não tem, porque você faz a reserva, a constituição das reservas, né? E quando você precisa usar a reserva, veja que interessante, a gente já utiliza isso na próxima questão. Você faz a constituição da reserva e quando você vai utilizar aquela reserva, aí você faz a reversão da reserva.
você reverte ela para a finalidade que ela foi constituída inicialmente, tá? Beleza? Então, quando a gente fala de lucros, os lucros foram constituídas as reservas necessárias. Já o prejuízo acumulado, existe a conta prejuízo acumulado, então ele é negativo, tá? E o que confunde aqui é o capital de terceiros. Lembra na primeira questão que a gente viu aqui? Capital de terceiro não tem nada a ver com patrimônio líquido, porque ele quer te confundir ali com capital social, capital nada. Capital de terceiro é a origem do passivo circulante e do passivo não circulante. Então não tem nada a ver com patrimônio líquido que ele quer saber, tá? Do capital próprio, ó, capital próprio, tá? Não tem nada a ver. E esse capital fixo aqui também não tem nada a ver, que isso aqui é uma nomenclatura que você nem ouve muito em alguns livros, não é uma coisa muito falada, mas esse capital fixo aqui, ele é um sinônimo, vou colocar aqui, ó, porque pode cair eventualmente, tá? É um sinônimo de ativo imobilizado. Ativo imobilizado, tá? Enquanto eu vou respondendo aqui, só vai pensando aí que eu vou pedir isso para vocês daqui a pouco. Se tem alguma questão que vocês têm muita dificuldade e quer que eu traga mais de uma questão, por exemplo, DRE, eu trouxe uma questão. Beleza, eu respondi, mas queria que eu trouxesse mais? Por exemplo, DMPL, nós vamos ver. Beleza, vamos responder. Só vai pensando aí, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês qual questão que eu poderia acrescentar mais, tá? Então eu tenho o meu simulado aqui, vou disponibilizando dia a dia, só que após a aula, ou vou englobar dentro do próprio simulado, essas questões a mais, tá? Para atender aí questões específicas. Ó, professor, eu tenho muita dificuldade sobre DFC, por exemplo, tá? Vamos ver questões de DFC. Eu tenho muita dificuldade, talvez a gente faça uma questão, duas a mais, tá? Então daqui a pouco eu vou pedir, se for meio unânime aí, e quem sabe a gente não faz uma aula específica, num dia de manhã, num dia à noite, que a gente marca de um tema específico, tá? Vai pensando aí o que você tem mais dificuldade, que você acha que você precisa, além da correção do simulado que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o que nós temos aqui de capital próprio, né? Que é o patrimônio líquido, tá? Capital próprio é o patrimônio líquido, assim como nós aprendemos na primeira questão. Vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. Então eu tenho aqui meu capital subscrito. O que é meu capital subscrito? 8.000 é aquele capital que já foi integralizado, aquele que já foi colocado o dinheiro na empresa. Eu tenho meu capital a integralizar. Capital a integralizar, que é de 2.000, mas veja que como ele é a integralizar, ele não aconteceu ainda. Ou seja, eu preciso de R$ 2.000 ainda numa conta retificadora. Ou seja, eu vou integralizar o capital ainda. Ele não foi integralizado. Ele existe aqui, mas eu retiro. Ou seja, ele há o registro da constituição desse capital, né, o capital social, mas desse capital social falta tanto a integralizar, então ele entra negativo. Tá? O capital a integralizar. Eu tenho minhas ações em tesouraria, aqui, ó, ações em tesouraria. Que eu vou entrar negativo também, que são aquelas ações que estão no tesouro da empresa, né, quando ela faz a recompra das próprias ações. Eu tenho as reservas de lucros. Reservas de lucros. No valor de 1.400. Esse sim é uma reserva que foi constituída, não é negativo. E eu tenho meus prejuízos acumulados. Valor de R$ 800. Também negativo. Então, se você passar aqui, ó, 8.000 menos 2, menos 600, mais 1.400, menos 800, você vai ter a letra A, 6.000. 3.000. 3.600, né?
Fiz aqui de cabeça, 8.000 menos 2.000 mais menos 600 mais 1.400 menos 800. Isso aí, letra A. Então, o capital próprio aqui vai ser 6.000. 6.000. Então, 6.000 reais. Então, mais conhecido como letra A. Beleza? Aqui, ó. Ô, Bruna, beleza? Tudo bem? Olha, vamos falar assim sobre esse tema PL. Vou tentar especificar um pouco mais depois, mas essa questão aqui fala sobre PL, né? Que é o patrimônio líquido. Que a gente vai falar agora da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá? Eu geralmente costumo usar uma piada, sabe aquela piada de tiozão? Aquela piada sem graça, mas... você lembra do... É uma piada mesmo, gente. Lembra do filme lá, Os Mutantes, né? O X-Men, Jean Grey e tal. São os mutantes, né? Porque ele muda a forma que ele é. Então ele parece humano, ele é um mutante, ele transforma num bicho. É importante você fazer essas associações, porque o que é mutação? É mudança, né? Mudança onde, Ricardo? No PL. O que é o PL? É o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É o capital próprio da empresa. Então, na verdade, a DMPL vai demonstrar as mutações, ou seja, as mudanças, as variações, o que ocorreu entre um período e outro, onde no PL, que é o patrimônio líquido, que nada mais é que o capital próprio da empresa, certo? Então você tem que fazer a DMPL aqui. Então você tem as contas, veja só, você tem as contas do patrimônio líquido, capital social, capital a integralizar, reservas, você tem prejuízos acumulados e tal. Beleza. O que aconteceu entre um período e outro? Eu tinha tanto de capital social, eu aumentei o capital social, foi para tanto. Então eu tenho que ter uma demonstração que eu demonstre as variações entre o que ocorreu num período e no outro, tá? Entre um período e outro que eu estou reportando a informação. Então, por exemplo, no final de 2023, eu tinha 1 milhão de patrimônio líquido. Aí no final agora de 2024, eu tinha 1 milhão e 500. Beleza, eu sei que mudou de 1 milhão para 1 milhão e 500. Mas o que aconteceu? O que houve nas contas do patrimônio líquido para que houvesse essas mudanças, essas variações? E essas mudanças, essas variações é o que a gente chama de mutações. Então, o que mudou entre um período e outro? Então, aqui ele fala o seguinte, ó. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre as contas do patrimônio líquido. Então, todas essas contas aqui são contas do patrimônio líquido, tá? Temos o capital social, a reserva legal, a reserva estatutária e a reserva para contingência, tá? A gente discute outras questões, inclusive tem uma questão que eu estava até olhando aqui, terminando de aquilatar mesmo, o que precisa ter no simulado. Eu tinha gravado uma aula exclusiva para quem é do curso, inclusive lá está escrito assim, conteúdo exclusivo curso, ou seja, que esse material não está no YouTube, que falava sobre reservas, tá? E eu peguei e incluí essa aula nas próximas aulas aqui, tá? Então, o conteúdo que eu tenho lá no curso eu vou trazer aqui, porque fala sobre reservas, que é importante, tá? Então, a gente vai falar sobre as reservas, qual que é a finalidade da reserva legal, qual que é a finalidade da reserva estatutária em um outro momento. Eu quero que você entenda que essas reservas agora faz parte do patrimônio líquido e qual que é a finalidade dela, a gente vai ver depois, tá? Então, aqui, ó, ele fala que você tinha isso aqui no início de 2022, certo? E no final, ou seja, durante o exercício de 2022, ocorreram os seguintes eventos. Você aumentou o capital social, você teve um lucro líquido, a reserva de contingência foi totalmente revertida, a reserva legal foi constituída em 5%, aí você vai ver que tem um limite lá de 20% do capital social, a reserva estatutária também foi constituída,
dividendos, ou seja, que são dividendos? São as distribuições dos lucros, né, para os acionistas. Aí ele fala que, considerando unicamente as informações disponibilizadas e o manual, né, que é o CPC, né, que é as normas brasileiras de contabilidade, evidenciará o quê? O saldo do patrimônio será de 95, 80.500, o saldo de lucros e prejuízos acumulados será zero, e o saldo da conta lucros e prejuízos acumulados no valor de 20 mil. Nesse caso aqui, a DLPA, né, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, o que a Lei 6.404 de 76 e alterações posteriores fala? Fala que quando você apresenta DMPL, a DLPA pode ser dentro da DMPL, certo? Então, se você está apresentando a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DLPA faz parte da DMPL, ou seja, então você vai descobrir a apuração, né, dos lucros do período dentro da DMPL. Então, quando você apresenta a DMPL, a DLPA está lá dentro, beleza? Essa questão aí, quem acertou? Quem acertou não, né? Qual gabarito vocês marcaram aí? A, B, C ou D? Coloca aí no chat, por gentileza. Seguinte, vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Vou colocar aqui rapidamente, ó. Vou colocar aqui DMPL, já está escrito, né? Vou colocar aqui, ó, capital social. Capital social, rapidamente. Reserva legal, estatutária e reserva de contingência. Vamos lá. Reserva legal. Ó, reserva legal. Reserva estatutária e reserva de contingência. Tá, beleza. Então aqui, ó, quanto que eu tinha de reserva legal? Eu tinha 50 mil. Reserva legal eu tinha 3 mil. Então aqui, ó, reserva, capital social. Qual que é meu saldo inicial aqui, ó? Saldo inicial. Saldo inicial. 50 mil. Minha reserva legal lá era 3 mil. Certo? Minha reserva estatutária 5.750, 1.250. Vamos lá. 1.750. 5.750 e reserva 1.250. Então, se você somar isso aqui tudo, vai dar 60 mil reais, né? O total aqui, beleza? Total. Então, vamos item por item aqui, que vocês vão ver que vai acontecendo as mudanças, né? Vou colocar aqui de outra cor para a gente entender. Ó, o capital social foi aumentado em R$10 em moeda corrente, ou seja, o capital social, que uma das funções ali do capital social e das reservas é manter a integridade do capital da empresa como um todo, né? Então você foi lá e aumentou o capital social, aumento capital, você vai colocar aqui, ó, aumento capital. Canetinha hoje não está muito legal não, mas tá dando para entender, né? Aumento capital no valor de 10 mil reais. Beleza. 10 mil reais. Ótimo. Então, essa aqui está feita, né? Aumentou o capital em 10 mil. Registramos esse valor. O lucro líquido da empresa foi de 10 mil reais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos registrar esse lucro líquido, tá? Vamos registrar esse lucro líquido da empresa. Então, esse valor aqui já foi, o capital social foi de 10 mil e o lucro líquido foi de 10 mil também, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui, ó, lucro do período. Lembra que eu falei que quando você apresenta a DMPL, os lucros e prejuízos acumulados vêm dentro da DMPL, ou seja, a DLPA vem aqui dentro.
Então, quanto que você teve de lucro no período aqui? 10 mil reais. 10 mil reais. Perfeito. 10 mil reais. Então, lançamos mais esse valor. Reservas para contingência foi totalmente revertida. Olha só, você tinha uma reserva para contingência. O que é contingência? Você faz um contingenciamento visando um prejuízo ou alguma coisa no futuro e você faz a reversão da reserva. O que é a reversão da reserva? Você tira ela do patrimônio líquido e devolve para a distribuição dos lucros. Então, essa conta aqui agora, ó, ela vai ficar negativa. Reversão. Reversão. Então, esse 1.250 vai ficar negativo, ou seja, essa conta não existe mais, porque esse dinheiro volta para os lucros e prejuízos acumulados. 1.250. 1.250, viu? Porque aí você faz a reversão da reserva. Ou seja, você tinha uma reserva para contingência, um prejuízo futuro ou alguma coisa que a empresa esperava para o próximo exercício. Quando você não vai utilizar mais, você desfaz aquela reserva e devolve ela para o lucro. Por quê? Aí você vai constituir novas reservas ou você vai distribuir para fins de dividendos. Então você tem a reserva e você tem a reversão da reserva, tá? Então você fez a reversão dessa reserva. Qual que é o outro item aqui? A reserva legal foi constituída pelo percentual de 5% sobre o lucro líquido do exercício, né? Então aqui, ó, reserva legal, constituição reserva legal. Vou colocar aqui só, constituição reserva legal, tá? Constituição reserva legal. Vou colocar resumido aí para ficar fácil. Então, se o seu lucro foi de 10 mil reais, né? E você... 10 mil reais e você quer fazer uma constituição de 5%, você tem que fazer uma constituição de... Aqui, ó. A sua reserva legal, que você já tinha uma conta de 3 mil reais, você vai colocar mais 500. Beleza? Mais 500, certo? E como que você constituiu essa reserva? Ela sai do lucro. Então, desse lucro aqui, ó, você tirou 500 mil do lucro, desculpa, 500 reais do lucro e constituiu a reserva. Então, você tirou do lucro e fez a constituição da reserva, beleza? Aí tivemos aqui também a reserva estatutária foi constituída, tá? Então, você tem aqui constituição da reserva estatutária. Tô vendo que o Eli está respondendo todos aí, Eli. Nesse conteúdo exclusivo que eu falei, fala sobre compliance, tá? Você perguntou aquele dia sobre controladoria, aí vai ter uma questão de... Vai ter duas, na verdade, compliance. Então, acompanha aí que a gente vai responder, tá? Constituição de reserva estatutária. No valor de reserva estatutária você já tinha 5.750 e agora você constituiu mais 5.750. 5.750. Beleza? Então, de onde que saiu esse dinheiro? Também 5.750. Ou seja, você tira do lucro e constitui a reserva. E por último aqui, você pagou dividendos. Os dividendos tiveram a destinação de 5 mil reais. Ou seja, você teve o lucro. Qual que é a ideia aqui? Você teve o lucro da empresa, tá? Aí você constituiu as reservas, fez a reversão da reserva e você falou assim, olha, eu vou distribuir os lucros porque eu tenho o meu acionista e ele é acionista porque ele quer receber a parte do lucro que convém a ele, que aí tem aquela regra, né, dos 25% e tal, que a gente vai entrar também depois. Então aqui você tem os dividendos. Dividendos, que é a parte dos dividendos. No valor de 5 mil reais. Certo? E para onde que vai esses 5 mil reais? Para lugar nenhum, porque você já tirou ele daqui e colocou para os sócios, tá? Você distribuiu para o sócio, ele não fica na empresa. Distribuição de dividendos vai para os sócios, tá? Beleza? Aí aqui você tem agora
os dividendos já foi, né? Então agora vamos ter aqui o total. Ó, então o capital social era 50 mil, você aumentou 10, foi para 60. Beleza. A reserva legal, você tinha 3 mil, você constituiu mais 500, foi 3.500. Beleza. Você tinha 5.750 de reserva estatutária, mas você fez outra reserva de 5.750, então dá 11.500. Tá? A reserva de contingência, você tinha ela, mas você fez a reversão, então ela é zero, tá? Você não tem a reserva mais. E o lucro e prejuízo acumulado, você tinha 10 mil reais. Aí você entrou no lucro mais 1.250 da reversão da reserva, menos 500 da constituição da reserva legal, menos 5.750 da constituição da reserva estatutária, menos 5 mil que você distribuiu de dividendos. Então você não tem nada. A demonstração dos lucros e prejuízos acumulados foi lucro líquido de 10 mil, reversão da reserva 1.250, constituir a reserva legal, constituir a reserva estatutária e distribuir dividendos. Então não tem nada. Mas a minha composição do patrimônio líquido aumentou agora. Porque aqui, ó, eu tenho 60 mais 11.500 mais 3.500, dá 75 mil, né? 75 mil. Aqui são 60 mil, mais 3.500, mais 11.500. Então, o que aconteceu aqui? Você saiu de um total de 60 mil de patrimônio líquido para 75 mil. Por quê? Houve um aumento do capital social, houve a constituição das reservas legais estatutárias, teve uma reversão da reserva e teve a distribuição de dividendos. Então você bate o olho aqui, você consegue enxergar quais que foram as mudanças, quais que foram as variações no patrimônio líquido nesse período. Então a pergunta vem assim, ó, o saldo do patrimônio líquido no valor de 95 mil reais, tá certo? Não, porque o seu patrimônio líquido agora é de 75 mil reais. 75 mil reais. Então tá errado. O saldo do patrimônio líquido no valor de 80.500 não é, porque a gente já sabe que o saldo é de 75 mil. O saldo da conta lucros e prejuízos acumulados é zero. Correto. Por quê? Tá correto, porque você tinha 10 mil aqui, tá? Do lucro. Aí você teve mais a reversão e a distribuição. Então, o resultado final é zero. Então, nosso gabarito é a letra C. E não é 20 mil. Então, tá errado também. É zero. Beleza? Então, acho que a maioria acertou. Bem elaborada essa questão. Que talvez caia uma questão de DMPL, tá? Por que eu tô falando de DMPL? Eu acho que nas últimas... Teve uma questão teórica sobre DMPL. Na última, né? Foi na última ou na penúltima? Não vou lembrar de cabeça. Mas teve uma questão de DMPL. Ela era mais simples de se fazer. Se você fizer isso aqui, você faz qualquer questão de DMPL, beleza? Perfeito? Ok? Pessoal, é o seguinte, eu vou... e vai ser muito rápido mesmo, dá só um minuto, só para eu encher esse copo de água aqui. E já já eu volto, tá? É só um minutinho mesmo, só para eu pegar água, porque a voz acabou. E nós temos mais duas questões. Só para eu fazer ela com mais calma aqui. Não vai ser intervalo grande não, tá? Só um minutinho. Pera aí.
Cheguei de volta. Era só para pegar uma água ali rapidinho. Seguinte, prometo que essas aulas vão ser... Cada aula vai ser em torno de 1 hora, né? Já foi aqui 1 hora e pouquinho, mas teve a abertura ali que eu comentei com vocês que eu acho da prova. E essas outras 2 questões aqui são um pouco mais rápidas. Então, vai ser 1 hora e 10 aí, que é um prazo bom da gente fazer numa tacada só, tá? Porque quando vai 1 hora e meia, aí tem que fazer blocos de estudo para não cansar muito. Então, prometo que vai ser aulas de 1 hora, tá? Bom, continuando aqui, uma questão sobre folha de pagamento, que geralmente está caindo. Aqui não é sobre contabilização, mas vai ter uma outra questão sobre folha de pagamento, sobre contabilização, tá? Essa aqui é uma noção geral, que caiu já no exame de suficiência, e que é importante você saber de folha, cai em todas também. E é importante você saber o seguinte: as informações apresentadas no quadro a seguir foram retiradas da folha de pagamento do mês de setembro de 2022 e ser paga em outubro. Então, da empresa Limpando e Brilhando Limitada. Aí ele fala o seguinte, ó: salário bruto, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária dos empregados, imposto de renda retido na fonte e o FGTS. Aí ele fala o seguinte: considerando exclusivamente as informações e os valores apresentados no quadro 1, a contabilização das informações extraídas da folha de pagamento provocará um aumento no passivo. Por que aumento no passivo circulante? Porque você está fazendo o lançamento aqui de salários a pagar, né? De salários a pagar. Por que salários a pagar? Porque você não pagou ainda. Você reconhece a despesa no exercício de competência do salário, mas ele vai ficar a pagar. Você fica tendo uma obrigação presente, tá? Se eu não me engano, naquele resumo esquemático, no último tópico, a gente falou sobre folha de pagamento aqui, a contabilização. Olha lá, separação entre despesas e obrigações. Então, aqui na prática, o que significa essa contabilização entre... Só mostrando para vocês que aquele resumo, aquela aula que está no início aqui desse material, ele contempla essas coisas que caem no exame de suficiência. Na hora que a gente vai fazendo os mapas mentais, parece um pouco esparso ali e tal, mas é interessante. Então, o que é a despesa? É o que você reconhece no exercício. E o que é a obrigação? É o que você tem a pagar. Porque como você vai pagar só no mês seguinte, tudo bem, pode até o 5º dia útil, mas você tem que registrar, tá? Para quem respondeu essa questão, coloque aí, por gentileza, nos comentários. Não precisa ter medo de errar, viu? Pode estar certo, pode estar errado. Falem para mim qual alternativa vocês marcaram. Uma coisa que vocês têm que entender sobre folha de pagamento é o seguinte: tem 2 coisas. Tem a parte que você desconta do funcionário e tem a parte que a empresa é responsável. Então, você tem um salário bruto. Sobre o salário bruto vai incidir a previdência e o imposto de renda. Mas isso você só desconta do funcionário e repassa para a previdência e repassa para o governo federal, para a Receita Federal. Você não está pagando mais nada, você está retendo do funcionário e fazendo o repasse, beleza? Já a parte patronal e o FGTS são obrigações da empresa, certo? Então é o seguinte, o que vai acontecer nesse caso? Você vai pegar o salário do funcionário, sobre o salário você vai descontar dele 11% ou 14%, dependendo da faixa, e a empresa vai contribuir com a parte patronal do INSS. Sei lá, arredondando aí dá 22%, depende ali do RAT e tal. 22%. Então essa é a parte patronal, beleza? E o FGTS também é 8% sobre a 8% sobre a folha de pagamento, que você paga à parte, você deposita lá naquela conta vinculada do funcionário, e quando ele sai da empresa, ele tem aquele fundo que ele vai resgatar, beleza? Ele tem aquele fundo que ele vai resgatar. Certo? Feito esse preâmbulo, então o que a empresa tem que pagar na verdade aqui? Quanto que vai aumentar? Vou falar as 2 formas aqui para você entender como vai ficar. Primeira coisa, vai ser o salário bruto do funcionário
Porque nesse salário bruto já está a contribuição previdenciária dos empregados e o imposto de renda. Contribuição previdenciária dos empregados. Então, nesse valor bruto aqui, ó, já está esses dois valores, certo? Beleza. Então, vai entrar 200 mil que eu devo. Ou seja, eu tenho que pagar 200 mil de salário. Aí, desses 200 mil, eu vou descontar um pouquinho de cada e vou repassar para o INSS e repassar para pagar o DARF, né? Para a Receita Federal. Aí eu tenho que pagar o FGTS, que é 16 mil, e pagar também a parte patronal da folha de pagamento, que é 40 mil. Então, na verdade, eu vou ter 256 mil de aumento no meu patrimônio, no meu passivo circulante. Muito bem. Por quê? É só o que compete à empresa pagar. Ah, beleza, mas ele vai pagar os 200 mil tudo para funcionar? Não, não vai. Por quê? Lá no passivo circulante, aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. No passivo circulante, não vou mostrar a contabilização correta, mas ficaria assim, ó. Salários a pagar. Salários a pagar no valor de 200 mil menos 16 mil, né? 16 mil menos 16 mil não. 200 mil dos salários a pagar menos 22 mil da Previdência menos 7 mil do Imposto de Renda. Então vai ter 171 mil de salários a pagar. 171 mil de salários a pagar. Vai ter IR, Imposto de Renda retido na fonte, a recolher, no valor de 7 mil, certo? Vai ter INSS a recolher, no valor de o INSS de 22 mil. Aí eu vou ter aqui o FGTS a recolher, no valor de 16 mil. E vou ter aqui a minha INSS patronal a recolher. INSS patronal a recolher. No valor de 40 mil reais. O INSS recolher aqui é 22, né? Eu coloquei 2. Então veja aqui, ó, o que vai aumentar? O meu salário que eu tenho que pagar, mas esse salário eu tenho que descontar parte do imposto de renda e parte do INSS e recolher, certo? Só isso. O FGTS e o INSS eu pago. Então, na verdade, eu vou pagar isso aqui tudo, mais isso. Então, o 171 mais o 7 mais o 22 vai dar 200. Mais 16, mais 40 dá 256. Então, tem a forma ali para você resolver a questão rápida, tá? E tem a forma e como que ficaria no balanço a contabilização. Então, aqui nós já abre uma brecha para quando a gente for fazer a contabilização de folha, que vai ter uma outra questão sobre folha, para vocês entenderem como vai ficar esse mecanismo de débito e crédito. Então, ficaria de salários a pagar de 171 mil, que é o líquido, né? O imposto de renda a recolher, o INSS a recolher, o FGTS a recolher e o INSS patronal a recolher. Isso aqui seria a contabilização, que seria a obrigação presente da entidade com os empregados e com o governo, tá? E vamos para a última questão de hoje, tá? Amanhã vai ter um pouquinho mais de questão, hoje teve 7, que a gente quer fazer umas 50 questões, mas como teve a abertura e tal, mas nós vamos já ter 1 hora e pouco de aula. Essa aqui é a última. E ele fala o seguinte, e eu sempre vou voltar naquela tecla lá, da contabilidade geral, tá? Lembra que aqui, ó, sobre aqui, ó, CPC 16, cadê você aqui, ó? Divulgação de estoque, curso de estoque, sempre vai ter questão que fala sobre estoque. Então aqui, ó, só para relembrar, o CPC 16, olha só, para provar que essa aula, que é o resumo esquemático, cai nas questões, tá? Eu estou usando o próprio resumo que eu coloquei lá no grupo, tá? Então, se você está no grupo, entra lá que você vai ter acesso. Então, aqui, ó, como que é a mensuração
que o CPC 16 fala? Ele fala o seguinte, ó, pelo custo ou valor realizável líquido, ou seja, VRL, que é o valor realizável líquido, dos dois o menor. Dos dois o menor. Então, como que eu reconheço o meu estoque? Eu reconheço pelo custo de aquisição, que inclui o frete, os seguros, os impostos não recuperáveis e os custos diretos, ou seja, tudo que eu gastei para trazer o estoque até mim, até a empresa, melhor dizendo, ou o valor realizável líquido, que é o valor de venda menos os custos para concretizar a venda, tá? Então aqui, ó, a Mara Cristina já colocou, qual que seria o custo do estoque? Coloque aí também, se vocês concordam com ela, 15 mil. O que acontece aqui, ó? Ele fala o seguinte, ó, a empresa possui um mix, né, de revenda e tal. Em termos unitários, ela tem lá 20, o custo, né, é 20, beleza? E o valor realizável líquido é 15. E o preço de venda é 30. Certo? Ele fala o seguinte, ó, considerando a quantidade de 1.000 unidades, o seguinte valor dessas mercadorias, qual seria o valor, né, dessas mercadorias que seria apresentado no balanço patrimonial? Basta a gente vir na norma aqui e ver, ó, como que eu reconheço? Pelo custo ou valor realizável líquido. Qual que é o menor aqui? O custo é 20, o valor realizável líquido é 15. Qual que é menor? 15. Então eu vou reconhecer 15. Eu tenho quantas unidades? 1.000. Então 1.000 vezes 15, 15 mil. Letra B. Aí você fala assim, por que o examinador quer saber uma coisa tão simples? Não é que é simples, pessoal. Ele quer saber se você entende da norma CPC 16. Tá? Então, igual ele pediu aqui uma questão trivial da norma, que é você saber uma coisa ou outra, ele pode pedir uma questão dessa aqui, ou alguma pergunta de PEPs, ou de custo médio, qualquer coisa. Porque ele quer saber, na verdade, não é a continha aqui, a continha é fácil. Ele quer saber se você sabe que você deve reconhecer o custo ou o valor realizável líquido dos dois o menor. É isso que ele está querendo entender, se você sabe ou não, tá? Inclusive, teve uma questão bem antiga do exame que pode acontecer. Ele fala assim, ó, produto A, custo, preço de venda e despesas estimadas para concretizar a venda. Ele trazia 5 produtos. Qual que seria a mensuração? Aí você tinha que ir produto por produto. O produto A, qual que é menor? O custo ou valor reserva líquido? Aí você reconhece esse. Produto B, qual que é menor? O custo ou valor reserva líquido? Aí você reconhecia aquele. O outro era o custo ou valor reserva líquido? Aí você reconhecia. Então, no final, é o somatório, certo? Dos produtos que você considerou como o custo ou o valor realizável líquido dos dois, o menor, tá? Então pode ser que essa dinâmica aí caia, beleza? Então hoje foi uma questão, só para a gente revisar, do CPC 16, uma questão sobre folha de pagamento, uma questão de DMPL, uma questão de patrimônio líquido, né, de conceito de capital próprio, uma questão sobre DRE bruto, uma questão bem legal aqui sobre DRE, e uma questão sobre teoria que fala sobre a equação fundamental do patrimônio. Então hoje nós encerramos o dia 1, peço para você se inscrever no canal se você não for inscrito, copie o vídeo, o link desse vídeo e coloca lá no grupo dos seus amigos, fala que está rolando aqui um simulado para o meu canal do YouTube ter cada vez mais inscritos, tá? Deixa nos comentários desse vídeo depois o que você achou da aula e se você tem alguma sugestão de questões específicas para a gente aprofundar, deixa aqui no chat, mas depois também você pode deixar nos comentários que eu vou tentar atender todo mundo. Olha, eu tenho essa questão aqui, você pode mandar até a questão, inclusive. Eu gostaria que você me ajudasse, tal, ou um tema, ou tem muita dificuldade em custos. Na quarta-feira vai ser aula só de custos, tá? Cai muito. Na prova anterior foi até difícil as questões, algumas ali demandavam uma interpretação bem difícil, mas vamos ter uma questão de uma revisão geral de custos na quarta-feira, porque cai 4, 5 questões de custos, tá? Então, custo. Então você não perca a aula de quarta-feira, Mara. Quarta-feira vai ser exclusivo de custo, tá? Não só do que caiu na última, vamos corrigir o que caiu na última prova, mas uma revisão mesmo, assim, do que eu acho que pode cair. Inclusive, eu sou
A minha matéria aqui na Faculdade de Ciências Contábeis é custos, né? Então, é uma área que eu mais estudo, na verdade, são custos, beleza? Então, me acompanhem nessa jornada aí, quero acompanhar vocês. Hoje foi o primeiro dia, faltam 4 ainda, 4 dias para a gente encerrar o nosso simulado. No sábado vamos ter uma revisão de véspera, mas eu falo isso mais para frente, para vocês. Então, foi um prazer ter eles aqui comigo hoje. Quem chegou, ficou na aula. Acredito que foi bem legal, foi importante a participação de vocês. E depois eu vou compartilhar lá no grupo. É importante que você esteja lá no grupo as questões da prova de amanhã, do simulado de amanhã. E sou o professor Ricardo Neves. Sempre é um prazer ter eles aqui comigo. E até amanhã no nosso dia 2 do simulado. Então, fica o meu abraço e até lá.